Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa conexão que muita gente sente, mas nem sempre entende, a das nossas emoções com a dor física. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar um caso clínico para tentar decifrar o que o corpo está querendo dizer quando a alma não consegue mais falar. Então, vamos começar com aquela pergunta que, nossa, mexe com tanta gente, né? Por que o corpo dói? Dói muito, mesmo quando não tem nenhuma ferida que a gente possa ver. Quando todos os exames voltam e dizem tá tudo certo. Esse é o mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. E para isso fazer sentido na prática, vamos conhecer a Mariana. A história dela poderia ser a de qualquer um de nós, de verdade. Com 46 anos, ela recebeu o diagnóstico de fibromialgia. Sabe, dor por todo lado, um cansaço que não passa, noites em claro. E tudo isso começou a explodir depois de um baque enorme. A morte da mãe, junto com uma pressão absurda no trabalho. É um corpo que, nas palavras dela, dói até parado. Isso nos joga direto na nossa primeira reflexão, que é sobre a dor sem ferida. Pensa bem, tem horas que o corpo vira o porta-voz do que a gente não diz. A dor da Mariana não é de um corte de uma pancada, é de uma história inteira pedindo para ser escutada. Vamos entender a história dela. Desde pequena, a Mariana aprendeu uma coisa bem complicada, que para ser amada ela tinha que ser útil. Ela virou a âncora emocional da família, sabe? Aquela pessoa que resolve tudo, que dá suporte, que parece inabalável. Na cabeça dela, o valor dela não estava em ser Mariana, mas no que ela fazia pelos outros. E aqui, olha, aqui está o epicentro do problema. É uma verdadeira guerra interna. De um lado, uma mente que foi programada para continuar, ser forte, não parar jamais. E do outro, um corpo esgotado, pedindo pelo amor de Deus, chega. A fibromialgia nesse cenário é como se o corpo estivesse tentando puxar o freio de mão com tudo. Agora, o mais fascinante é pensar na linguagem simbólica dessa dor. Por que os ombros? Talvez por carregar o peso do mundo, dos outros. E as costas? Travadas, de tanto ser o pilar invisível de todo mundo. O pescoço duro, quem sabe, para não ter que olhar de frente para o que realmente machuca. E aquele luto pela mãe. Sem espaço para ser sentido, ele meio que se cristalizou. Virou dor física, crônica. Ok, vamos mergulhar ainda mais fundo nisso. A gente entra agora na segunda parte. O grito silencioso do corpo. Aqui, a gente vai pegar a visão de vários especialistas para tentar decifrar essa mensagem que o corpo está mandando. Vamos começar com Gabor Maté. Para ele, a lógica é simples. O corpo fala quando a gente se cala. A doença é o protesto do que foi engolido, reprimido. A dor da Mariana, então, seria o resultado físico de uma vida inteira se pressionando, se cobrando para nunca jamais falhar. Aí vem Bruce Lipton com uma ideia incrível. As nossas células, lá no fundo, obedecem às nossas crenças. Pensa na crença da Mariana. Eu só mereço amor se eu for útil. Uma frase. Mas essa frase é o suficiente para deixar o sistema nervoso dela em estado de alerta o tempo todo. Relaxar vira uma ameaça. E olha como isso amarra com a teoria polivagal de Stephen Porges. A chave aqui é segurança. O corpo só descansa de verdade quando se sente seguro. Mas o sistema nervoso da Mariana foi treinado a vida toda para vigiar, para estar alerta. Ele não sabe mais o que é segurança. E o resultado disso é um colapso biológico. É a dor. Já pela visão de Heike Hammer e das 5 leis biológicas, a fibromialgia seria um reflexo de um conflito de autodesvalorização generalizada. Pensa só, não é um ponto específico que dói, é o corpo todo. Por quê? Porque aquele sentimento de eu não sou bom o suficiente, de falhar com as expectativas, ele se espalhou, contaminou cada célula. Louise Hay, por sua vez, toca num ponto delicadíssimo: o medo de não merecer o descanso. Para alguém como a Mariana, que tem pavor de ser julgada se parar um minuto, a dor vira quase uma permissão, uma desculpa. É muito mais aceitável dizer eu estou com dor do que simplesmente admitir eu não aguento mais. A metamedicina, da Cláudia Rainville, traz uma ideia poética, mas muito real. A doença aparece quando a gente perde a nossa própria forma. A Mariana foi tantos papéis: filha, esposa, mãe, profissional excelente, mas em algum momento ela se esqueceu de ser só Mariana. E aí o corpo cobra: ei, cadê você? Já para Cristina Cairo, a fibromialgia pode ser vista como uma autopunição inconsciente. É como criar uma dor física para aliviar uma culpa muito antiga e que às vezes nem é nossa, sabe?
Pode ser uma cor perdada, uma lealdade invisível com as mulheres da família que sofreram antes. E essa ideia de herança nos leva direto ao Bert Hellinger. Ele provavelmente diria que o corpo da Mariana tá, de forma inconsciente, honrando a dor da mãe, repetindo o sofrimento como um jeito de pertencer àquele sistema familiar. Mas a grande sacada que é, o amor que cura é o que liberta, não o que prende a gente na repetição da dor. Ufa, a gente viu um monte de teorias, né? Várias formas de olhar para a origem da dor. Mas a pergunta que fica é, e agora? Como se sai disso? É o que a gente vai ver na próxima parte, decifrando a mensagem da dor. Vamos falar sobre o caminho da cura. Esse caminho começa com coisas práticas, sabe? Primeiro, reaprender a descansar e entender que isso não é preguiça, é necessidade do corpo. Depois, se permitir viver o luto, chorar mesmo, porque isso limpa o sistema nervoso. Aí vem um passo que é um desafio, separar amor de obrigação, aprender a dizer não com afeto. Também é sobre resgatar a criatividade, fazer algo que harmonize por dentro. E nossa, fundamental, cultivar o prazer sem culpa. O prazer é um remédio biológico. E a jornada continua. É preciso se perdoar por estar doente, sabe? Olhar para o sintoma não como um inimigo, mas como um professor disfarçado. É sobre liberar aquelas histórias e sofrimento que vêm de família e escolher a alegria como uma nova forma de honrar quem veio antes. Acolher o corpo como um aliado, onde cada dor é uma bússola. Buscar ajuda, claro, terapias que abrem essas portas internas. E por fim, se tratar com amor, todo dia. Porque o corpo escuta tudo que a gente pensa. Então a gente viu esses passos, né? Esse caminho prático. E quando a gente começa a percorrer esses passos para a escuta, a gente chega num lugar mais profundo. A gente entende que o objetivo não é só fazer a dor parar. E aqui está o ponto-chave de tudo. A cura de verdade, para Mariana e para tanta gente, não é não ter mais sintoma nenhum. É a presença da própria pessoa na sua própria vida. É voltar a ser protagonista da própria história. Se fosse para resumir tudo numa única frase, talvez fosse esta. A fibromialgia, a dor, o cansaço, no fundo, é o corpo dizendo uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Eu existo. E a cura de verdade começa quando a gente responde a esse grito. E a resposta não é lutar contra, mas sim permitir. A resposta é, ok, eu me permito existir, simplesmente existir, sem ter que provar nada, sem ter que ser útil o tempo todo, sem ter que ser forte, apenas ser. E a gente termina com uma reflexão que sai da história da Mariana e quem sabe toca em cada um. Depois de ouvir tudo isso, a pergunta que fica no ar é: o que o corpo está tentando dizer agora mesmo? Ouvir essa resposta pode ser o começo de uma jornada totalmente nova.